ser atleta no Brasil, um estudo sobre a desistência no esporte de rendimento. Na contemporaneidade, o esporte se configura como um fenômeno que é atravessado por inúmeros interesses que são regidos por valores relacionados ao tempo e espaço, onde o corpo é usado e manipulado para alcançar o rendimento máximo, em um curto espaço de tempo para atender os interesses que atravessam o esporte, como a venda de produtos ou a imagem do patrocinador. Nesse sentido, o atleta profissional tem uma carreira esportiva numa determinada modalidade, sendo uma prática deliberada e extensiva de dedicação, com um alto grau de esforço e de comprometimento. Esse processo de se fazer esporte é atravessado pela cultura das modalidades e o conjunto das ações das organizações em que os esportistas estão inseridos. E tudo isso tem implicações de ordem econômica, biopsicossocial e política. Pois bem, o alto rendimento é voltado para o desempenho e resultados, combinando o desenvolvimento de diferentes aspectos, como preparação física, tática e psicológica, onde o desempenho de um interdepende do outro. Conforme o contexto posto, os atletas de alto rendimento estão suscetíveis à vivência de diversos atravessamentos, tais como a falta de infraestrutura de treinamento, falta de alimentação adequada e questões de moradia. E por conta disso, esses atletas profissionais se veem obrigados a procurar um emprego em outra área para sustentar a prática esportiva. O objetivo do nosso estudo foi mapear os motivos que ocasionam a desistência e o abandono do esporte de rendimento. Se tratando de materiais e métodos utilizados, essa pesquisa é descritiva. Foi realizada com 96 ex-atletas de 16 a 62 anos de idade, de diferentes modalidades esportivas e de diferentes estados brasileiros. Os participantes responderam um questionário composto de questões abertas e fechadas, que foi disponibilizado na plataforma Google Forms e cujas respostas foram analisadas via estatística descritiva. Quanto aos resultados, 36% dos participantes indicou que dedicou de 5 a 10 anos à prática esportiva e 24% desistiu da modalidade esportiva há 1 e 2 anos. A respeito dos motivos que foram decisivos para a desistência, 54% dos participantes apontaram a necessidade de trabalhar ou estudar, 33% dos atletas indicaram que foi a falta de apoio financeiro ao esporte por parte da organização esportiva e 32% apontaram que a falta de valorização e reconhecimento do esporte foram decisivas para sua desistência. Na discussão, esses dados expressam a realidade dos atletas brasileiros. Os que não têm como sustentar a prática esportiva de rendimento são obrigados a se enquadrar em uma estrutura profissional tradicional, por conta da remuneração e apoio insuficientes que dificulta e impossibilita a continuidade da carreira esportiva como trabalho exclusivo e principal. O surgimento do esporte, enquanto instituição, é visto como uma consequência do desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, fruto da diminuição da jornada de trabalho, da urbanização e da modernização dos transportes. Portanto, o esporte emerge de uma ruptura histórica no espaço clássico do modo de produção capitalista, transformando o corpo em instrumento e o integrando dentro do complexo sistema das forças produtivas. Desse modo, a estrutura do esporte reflete um espetáculo capaz de atrair multidões. Esse processo se transforma em valor de troca, dinâmica essa que exige dos seus esportistas a adaptação a um conjunto de exigências alheias às especificidades e limites orgânicos da sua atividade laboral, numa lógica de alto rigor técnico, tal qual um tipo de trabalhador que vende sua força de trabalho à produção de resultados. E neste meio sociocultural estão implicadas as necessidades de vitória a qualquer custo, a adequação às mudanças de regras e calendários e os interesses comerciais de clubes e patrocinadores. Sendo assim, os profissionais da psicologia neste meio não escapam à razão neoliberal, sendo compelidos a exercer uma atuação que, em muitos casos, desrespeita os limites do ser humano, o que leva, então, à constante reflexão sobre o papel social e profissional da psicologia neste meio. Conclui-se, então, a partir dos resultados que escancaram as dificuldades vivenciadas no contexto dos atletas brasileiros, em que a realidade não proporciona o amparo necessário para essa prática. Percebe-se que os atletas, em muitos casos, ao se engajar na prática esportiva, não contam com condições financeiras suficientes para se dedicar exclusivamente a essa carreira, o que sujeita-os a interrompê-la e a enquadrar-se numa estrutura profissional tradicional. Termino a apresentação agradecendo a todos pela atenção.